Tá gravando? Tá gravando. Então, vamos então para o nosso último encontro do Literatura em Rede. Hoje nós vamos falar sobre o livro Bom Dia, Verônica, que é um livro da editora Darkside. Ele foi lançado no ano de 2016, com uma capa diferente dessas que a gente tem aqui hoje. A capa dele tinha uma caixa e estava escrito no lugar dos autores Ilana e Rafael, estava escrito Andrea Kilmer, que era o pseudônimo que eles usaram para lançar o Bom Dia, Verônica. Eles criaram, então, todo um personagem, todo um mistério, além do mistério que já existia na história do livro. Então, eles criaram o que Andrea, em inglês, pode ser tanto um nome masculino quanto feminino. Então, eles criaram esse personagem que você não sabia o sexo, você não sabia quem era, que tinha toda uma outra história por trás dele também, para poder lançar o Bom Dia, Verônica. Que eu acho que ele vem assim, numa linha totalmente diferente dos outros livros que a gente já tinha conversado até agora. E, bom, de início, vamos falar um pouquinho sobre a sinopse. O livro conta a história da Verônica Torres, que ela é uma escriturária da Polícia Civil, uma escrivã da Polícia Civil, e ela trabalha como secretária de um grande delegado da divisão de homicídios. Então, a partir de um caso que chega de uma mulher que ela é vítima do golpe do Boa Noite Cinderela, a história toda se desenvolve e a Verônica começa a investigar esse caso e um outro caso, sendo que a investigação não fazia parte das tarefas que ela deveria ter como secretária do Carvanha, que é o chefe dela. Quem quer começar falando sobre o que achou de Bom Dia, Verônica, sobre quais são as suas opiniões a respeito desse livro? Eu não gostaria de começar hoje, porque vocês vão descobrir por quê depois. Quem quer começar, me ajudem, por favor. Tá bom, eu começo. Obrigada. Eu acho que o Bom Dia, Verônica, apesar de ter lido ele há mais tempo, não lembrar muitos detalhes da história, ele aborda muito sobre a corrupção da polícia, né? O que acaba acontecendo ali, que na investigação da Verônica, ali, que ela não deveria, mas ela acaba fazendo, quando ela investiga o delegado, eu acho, e a esposa dele, a Janete, que é abusada em casa, que sofre violência doméstica, ela acaba expondo muito da corrupção que muitos acham que na polícia tem, nunca é trazida à tona, né? E eu acho que isso mostra como muitas vezes a gente se sente desprotegido dentro da nossa sociedade, né? Então, é um livro que me deixou assim um pouco mais triste ainda com a nossa sociedade, né? Porque eu já não gostava, né? Eu já não tinha muita segurança em quem deveria nos dar segurança. E com esse livro me tirou totalmente, né? Sem contar que assim a violência contra a mulher, a misoginia que nos mostra o livro, né? Ele deixou muito claro isso. Ô, meninas, me ajudem aí. Só eu falando. Eu também. Desculpa, nesse mesmo sentido de desilusão com a polícia, vem a própria história da Verônica, que o pai dela também era policial e também ela tinha uma imagem dele muito idealizada, uma imagem de que ele era um policial muito bom, muito justo. Uma imagem distorcida. E era completamente o contrário. O pai dela estava envolvido num grande esquema de corrupção. Tomara que quem vai assistir esse nosso encontro já tenha lido o livro, né? Porque a gente está soltando todos os spoilers possíveis. Desculpa, Bruna, tu ia falar alguma coisa e eu te interrompi? Sim, eu ia falar que eu me senti na pele da Verônica. O quanto ela se sente perdida ali no meio, né? E como ela quer fazer alguma coisa para mudar e não consegue. Porque parece que até os maiores lá dentro ignoram totalmente ela. E como ela se sente incapaz. E a gente, já sendo assim, digamos, simples cidadãos, já se sentimos assim. Imagina então ela que estava lá dentro, trabalhando, tendo um cargo lá. Então, eu senti bastante como ela. Eu, na verdade, achei um livro no todo completamente desesperador, né?
foi o que eu senti com relação a tudo. Desespero, porque ele traz muitas coisas que, assim, lembram a gente do quanto nós podemos ser impotentes diante de algumas situações, assim. No todo, eu achei um livro bem desesperador, até havia conversado sobre ele, e eu achei um livro bem forte, bem pesado, assim, no todo. E mesmo essas coisinhas simples, como a gente estava falando, né? Simples, tipo corrupção policial e etc. Até aí tem o que se tirar, né? Eu até estava comentando antes de iniciar a gravação que eu não lembrava bem do final do livro, porque assim como a Magda comentou, eu tinha lido ele fazia bastante tempo e já não lembrava mais totalmente, mas assim, uma das coisas que me chocou e que me deixou até, de certa forma, bem frustrada, bem chateada, foi o final do livro. Porque, assim, eu sinceramente não gostei muito, assim. Não digo não gostei, mas eu fiquei bem frustrada, assim, com o final, sabe? Porque ele é um livro inteiro desesperador, e aí chega no final, talvez você espere que aconteça alguma coisa assim, nossa, vai acontecer uma coisa bacana, agora vai mudar, né? Não, também não. Só piora. A Eu fiquei esperança é bem... que ela consiga fazer alguma coisa que mude toda essa corrupção, Isso, toda essa incapacidade, né? Que nem a justamente, Bruna disse ali, que a gente se sente incapaz, desesperada, eu acho até pelo fato, desesperado pelo fato de que, pensa, que nem a Bruna falou ali, que nós, como cidadãos, não conseguimos fazer nada, imagina alguém que está lá dentro tentando mudar alguma coisa e não consegue. Concordo com a Day ali, foi um livro que deixou assim, bastante a desejar, digamos assim, no final, mas que, no meu ver, apesar disso, mostra muito a realidade atual nossa, né? Que quem quer fazer alguma coisa diferente muitas vezes não consegue, e o povo acaba culpando isso, né? Então, Se dá mal no assim, final. exatamente, né? E a gente, por mais que a gente queira fazer alguma coisa diferente, às vezes a gente não consegue. Eu acho que nem ela ali que tentou fazer e não conseguiu, acho que a gente também tem que tentar, mesmo que não consiga. Cada um deve fazer a sua parte. Eu acho que desse livro, o que eu levo é isso, que se cada um fizesse a sua parte como deveria fazer, talvez a gente não estivesse nessa situação que a gente está, né? De total corrupção. Perfeito. Concordo. Eu tenho uma opinião polêmica sobre esse livro. Eu tinha ouvido falar muito bem dele. Eu tinha lido opiniões muito positivas a respeito do Bom Dia, Verônica. E eu fui com bastante expectativa para a leitura. Até teve uma hype muito grande desse livro. E eu acabei me decepcionando bastante. Eu não gostei do Bom Dia, Verônica. Eu acho que dos 3 livros que a gente leu no projeto, o Bom Dia, Verônica, de longe, é o que eu menos gostei. O que eu tenho para falar de positivo sobre esse livro é que ele quebra um pouco a expectativa que a gente tem quando se fala de literatura nacional. Porque ele, de certa forma, ele deixa muito longe todos aqueles estereótipos de literatura brasileira que a gente aprende durante o ensino médio, que a gente aprende como a literatura clássica do Brasil. Então, isso para mim é um ponto a favor, porque mostra que a gente tem a capacidade, tanto quanto qualquer autor, quanto qualquer escritor estrangeiro, de produzir uma literatura de suspense e de terror de qualidade. Embora não seja, para mim, o caso do Bom Dia, Verônica. Porque o que eu senti da personagem principal, da Verônica, é que tanto o Rafael quanto a Ilana, eles tentaram tornar a Verônica o mais humana possível, mostrar os defeitos, as imperfeições dela, só que eles pesaram muito a mão nela e eu não consegui sentir nenhuma empatia com a Verônica. Então eu acabei criando ranço dela durante o livro e eu não conseguia seguir adiante. Eu queria muito saber o que ia acontecer com o Brandão, eu queria muito saber o que ia, se ela ia conseguir descobrir quem era o cara que tinha seduzido a Marta Campos. Mas, para mim, a Verônica era totalmente indiferente, eu estava com raiva dela. Então, eu não queria continuar lendo sobre ela, porque eu não gostei da maneira com que forçaram defeitos na Verônica até ela se tornar uma pessoa praticamente insuportável. E eu também não sou a maior fã dessa imagem do justiceiro, que foi o que a Verônica se tornou no final. Uma policial frustrada que se torna justiceira. Para mim, isso não é uma coisa legal, uma coisa bacana. Passa uma imagem de que a única maneira de se obter justiça,
de chegar a um resultado que vá satisfazer as vítimas, digamos assim, é através da justiça com as próprias mãos. E eu não consigo ver isso como uma mensagem bacana para se passar. Apesar de ser, muitas vezes, infelizmente, a realidade. Mas, enfim, é só um palpite. Eu acabei criando empatia pela Verônica, Cássia, quando eu assisti a série, porque tem a série. Sim, eu não Aí assisti na série, como qualquer filme, qualquer coisa que é feita baseado em um livro, eles têm que colocar de forma diferente para as pessoas conseguirem pegar todo o enredo, toda a história. Aí aquela empatia que se precisaria ter com a Verônica, eu consegui com a série. Eu senti isso também com a série. Até ia perguntar se vocês viram. Eu ia comentar sobre isso também, porque assim, eu não assisti muitos episódios da série, assim, até porque não consegui em função da faculdade e tudo mais, acabou ficando para trás, mas de fato eu achei que a Verônica, ela ficou muito mais Verônica na série, sabe? Ela ganhou uma personalidade própria, coisa que eu não senti muito no livro, assim, eu não consegui ver uma personalidade em si nela, eu não consegui ver vários traços que, tipo, para mim ficou faltando também. Não digo que eu criei ranço dela, assim como a Cássia, mas eu achei meio sem sal mesmo, sabe? Tipo, meio narradora só, assim, em alguns momentos. E na série eu consegui ver até a questão da prosódia, da fala dela em si, tu consegue pegar muito mais a emoção daquela situação, quanto você consegue pegar no livro. Eu gostei do livro, assim, realmente. A única coisa que me frustrou foi o final, de verdade. Será esse um dos raros casos em que a série é melhor que o livro? Pode ser? Porque assim, ó, na série, me diga. Porque na série, assim, ó, Cássia, outro personagem que no livro não passa, eu acho, minha opinião, o que os escritores tentaram foi o Brandão. Né? Na série, a gente consegue ver que o Brandão pode ser aquela pessoa que é teu amigo, que é da tua família, que é um conhecido próximo de você. E no livro tu não consegue ver essa proximidade do Brandão com outras pessoas. Mas na série tu nota. Na série tu vê essa... Na série, quer dizer, nos episódios, nos capítulos, ali tu vê essa proximidade que tentaram colocar ele com as outras pessoas, que no livro a gente não nota. Então, talvez seja isso que você disse, que seja a possibilidade da série ser melhor do que o livro. Vocês estão quase me convencendo a assistir a série. Não, mas é muito verdade isso. Eu não consegui sentir tanto a personalidade dos personagens pelo livro. O livro eu achei meio assim, como se só narrasse alguns traços das pessoas e fosse uma narração da história em si. Eu gostei da história, eu gostei do enredo, achei uma coisa bem original, assim, um negócio bem bacana, apesar do final. Sim, o final me frustrou bastante. Mas a questão toda é que talvez, estou chutando, tá? Esse ranço que foi adquirido da personagem, para mim, como eu disse, não foi um ranço, mas eu não cheguei a criar empatia, porque para mim faltou muito com relação a essa personagem. Ela não parecia uma pessoa real, sabe? Ela parecia uma narrativa, e para mim, pelo menos, foi isso. Assim como a Magda falou também na série, dá para ver muito melhor no dia a dia quem seriam essas pessoas. Então, para mim, foi isso. Não sei, de fato, se a série vai ser melhor que o livro, porque eu não cheguei a terminar de assistir. Mas, para mim, ali, uma parte que eu achei que pecava no livro, eu vi na série, pelo menos. Bruna, cada vez que vai falar, a gente te interrompe. Tudo bem, eu ainda prefiro o livro que a série. Acho que foi por ter lido primeiro. Talvez se eu tivesse visto a série primeiro, eu mudaria de opinião. Mas é que me deixou muito chocada algumas partes específicas. Então, como eu já sabia que aquilo ia acontecer, daí na série não foi tão grande o choque, mas eu gostei bastante da série também. O livro tem muitas partes muito impactantes, ele é muito pesado. Pesado graficamente, assim. Ele te descreve tão bem as coisas que tu consegue imaginar perfeitamente tudo acontecendo na tua frente. E isso, desculpa, esse é mais um ponto positivo do livro. A gente consegue imaginar cenas de crueldade que eu, de outra forma, não conseguiria imaginar, talvez.
o medo que os abusadores traziam para essas mulheres, né, que muitas acabavam em silêncio, que não contavam, né? Sim. É impossível falar de Bom Dia, Verônica sem falar de violência contra a mulher, né? Então, porque é toda a premissa do livro. Todas as formas possíveis, na verdade, né? Todos os É, tipos e é de... o engraçado que, assim, ó, o Bom Dia, Verônica foi escrito para ser uma ficção, né? Mas a Ilana Casoy se explica tanto essa realidade que a gente sente, porque a Ilana, ela trabalha na vida dela com true crime, né? Ela trabalha com isso. Todos os outros livros dela, que também foram lançados pela Dark Side, eles trazem essa parte de true crime. Ela investiga, ela fez um trabalho maravilhoso no caso da Isabela Nardoni, em outros grandes casos policiais brasileiros. Ela trabalha muito com essa questão de serial killer, então a gente consegue sentir muito crua essa realidade, muito provavelmente por causa do trabalho da Ilana. E o Rafael, ele é conhecido como um dos maiores autores de participação especial. Que coisa mais... Dá oi! Dá oi! Oi, bebezinho! Não quis mais ficar. A gente aqui falando de serial killer, muito. de crime, e a Miranda resolve, vou participar ali, vou falar de Para crime. aliviar o clima do livro. Dar um oi para você só. Querida. Já foi brincar. Eu acho assim, ó, que a Ilana ela conseguiu realmente transformar uma... Eu não sei se a história é real para ficção ou ficção para a realidade, porque isso perturbou muito a gente, né? Porque são situações psicológicas, porque não é só violência física, né? Principalmente a violência psicológica, que todas as mulheres sofrem, né? E ela ali descreve e tu fica quieta, sabe? Tu não tem reação, ou se tu tem uma reação e tu procura ajuda, tu não é crível, né? Que você esteja falando realmente, porque daí vão questionar a tua índole, a tua moral, para ver se aquilo é real, né? Se foi realmente ou não foi culpa tua, as tuas agressões verbais, né? E é bacana que justamente o personagem que faz isso, ele reforça essa ideia de que se a mulher chegar a fazer a denúncia, ela vai ser questionada, porque no caso era um policial, né? Um policial militar. Sim. E uma mulher que estava sozinha no mundo porque a família dela tinha ficado lá no interior de outro estado, sabe? Bem complexo, bem complicado e muito real, porque é uma coisa que eu tenho certeza que acontece todos os dias no Brasil. A questão da dependência, né? Dessas pessoas que sofrem violência, na boa parte dos casos. Eu achei, como vocês estavam falando, a narração desses fatos, para mim, foi uma coisa que mais pesou. Talvez pelo simples fato dela simplesmente ter narrado isso como se fosse algo natural. E eu tava lendo aquilo e eu ficava assim, tipo, gente, como assim tá acontecendo isso? E, tipo, para mim, o fato dessa narração parecer uma coisa muito natural, para mim, pesou bastante também na hora da leitura, sabe? Foi uma coisa que me impactou bastante. Porque não tinha maquiagem nenhuma, né? Não tinha nada. Era só aquilo. E para mim foi bem impactante. Eu estava pesquisando mais sobre o livro para falar com vocês e eu descobri que vai ter continuação. Tem previsão de 2 outros livros. Boa tarde, Verônica, e boa noite, Verônica. Eu não sei se eu quero ler. Eu não sei se eu quero ler depois dessa minha experiência. Eu acho que vai ficar bem mais pesado ainda. Pois é, a impressão que eu tive do boa tarde e do boa noite, agora que tu falou, que o boa noite vai ser bem pior, né, Bruna? Porque assim, a nossa Tenho até medo. É que do bom dia tivesse um final diferente do que foi escrito. Pensa no boa noite. Gente, eu tenho uma... Eu acho que pela curiosidade de saber o que vai acontecer com a Verônica. Talvez mude, né? Que talvez mas seja eu não sei. Mesmo não gostando dela, mesmo tendo raiva. Eu tenho uma mania, assim, uma coisa muito minha, que boa parte dos livros, assim, que eu sei que eu vou ler, como esse que era do projeto, tipo, eu tenho que ler, então eu vou ler. Eu gosto de ler sem olhar muita coisa, sem ver sinopse, sem ver nada, sabe? Eu queria que vocês vissem a minha cara quando eu comecei a ler esse livro e comecei a ver do que se tratava. E, assim, eu achei
o fato de ser bom dia, Verônica, uma coisa ali, né? Bom dia te passa uma imagem feliz, assim, né? Uma imagem Claro que as pessoas começou uma felizes coisa dizem assim, bom aí dia, né? tinha um pezinho ali, um negócio, tipo, eu fiquei, não, tá, né? Bonitinha, né? Esse é Sim, outro comentário que tem que se fazer. As edições da Dark Side, que coisinha linda, né? eu achei que, assim, talvez até a capa que foi falado antes, que era anterior, que eu não sabia que tinha uma capa anterior, não fui pesquisar mais a respeito do livro, mas eu acho que talvez me prepararia um pouquinho mais o que veio no livro do que essa daqui. Pois Que é, se tem tu uma for ver... caixa, exatamente como a caixa que o Brandão prende a Janete, né? Então, bem... Sim, já é uma eu dica. talvez tivesse me esperado um pouquinho mais do livro do que essa aqui, que eu achei assim, nossa, que livro simpático. Bem simpático. Ótimo. Muito simpático, Dai. Sim, Pura perfeito, simpatia. muito simpático. Pura simpatia. Aquela leitura de bom dia, realmente. Nossa, imagina começar um dia assim. Meninas, mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre Bom Dia, Verônica? Acho que não, acho que a gente já falou. Eu, pelo menos, falei tudo, porque foi um livro bem pesado, assim, né? A gente vê as situações que muitos de nós, ou quase todos nós, já passamos um pouquinho em nossa vida, ou no serviço, ou com algum conhecido na rua, ou com algum amigo, ou com alguém já falou alguma coisa que a gente já se sentiu assim, meio, né? E ali tu vê claramente isso. Então, acho que eu não tenho mais nada, a corrupção que existe, que isso me deixou assim mais frustrada ainda, né? Porque se a esperança que a gente tem que a polícia mude, não tem, né? Então, Não tem. deprimente. Bruna? Eu era isso também. Fazia tempo que eu tinha lido. Acho que nem todas nós. Sim. Logo, depois da segunda reunião eu já comecei a ler ele. Pois Mas é, isso. essa reunião acabou atrasando e eu peço desculpas para vocês Não, por ter tudo bem. atrasado tanto a terceira reunião, mas saiu, tá aí. Estamos esperando. Me Eu quero chocou comentar mais uma bastante. coisa do livro rapidinho, porque eu achei Uhum. incrível. Já vamos aproveitar que estamos só entre mulheres aqui, e eu achei sensacional, porque homem nenhum presta nesse livro. Eu achei maravilhoso. Nem o marido dela, durante o livro inteiro, a gente fica pensando, putz, coitado, né? A Verônica está sendo muito ruim com ele. Depois a gente descobre que ele não presta também. Então, A única coisa que eu me senti ok pelo final foi o fato de que, tipo assim, eu não senti pena nenhuma dele quando ela foi embora. eu também não. Eu fiquei muito, tipo, ok, Essa pode foi ser. uma coisa que me pegou muito de surpresa. Eu esperava realmente que ele fosse bonzinho. Iludida. Iludida! Tadinha, né? Acontece, né? Inclusive no dia a dia. Eu também acho que não tenho mais nada para colocar a respeito do livro. Foi uma leitura, assim, bem, como eu disse, bem impactante, mas bem crua também, como eu falei, né? Talvez por isso que ela tenha me impactado tanto, por ser uma leitura crua, assim. Ela te diz o que ela tá ali para dizer. E foi isso, assim, também fazia um bom tempo que eu tinha lido, mas eu achei que a leitura valeu a pena, assim, eu gostei da leitura. Sim. Também gostei, mas não vou reler tão cedo. Não vou reler e eu não espero nada do boa tarde, boa noite, é isso mesmo. Vocês viram tarde, que boa noite me dá medo, mas eu acho que era essa a intenção deles. a segunda temporada já tá confirmada, né, da série. Essa semana eu vi. Sair o ano que vem? Né? Já tô curiosa. Eu tô, mas tô, sabe, assim, com receio. Eu sei. Tá, meninas, eu acho que era isso. Não vou estender mais, porque acho que a gente já falou bastante sobre o que a gente sentiu lendo Bom Dia, Verônica. Eu quero agradecer mais uma vez vocês pela disponibilidade de participar do Literatura em Rede, de estarem presentes nas reuniões. Foi um prazer conversar com vocês sobre os livros, foi um prazer poder conversar com outras pessoas sobre literatura nacional e trazer um pouquinho das várias coisas que a literatura nacional pode ser e que a gente, às vezes, não tem total conhecimento, total abrangência do que ela pode ser. Então, muito, muito, muito obrigada por terem participado.
Se acontecer uma segunda edição do Literatura em Rede, eu conto com vocês novamente. Vai ser um prazer. E muito Só obrigada. por ela. Por favor. Pela realizadora, que é a Natália. Então, eu estou agradecendo em nosso nome, que foi muito bom, foi muito bacana poder contar com vocês. Obrigada. Só pela segunda temporada. Do Vai ser Literatura em melhor que Rede. o Bom Dia, Verônica. Não, do Literatura em Rede. Eu tô Obrigada, confirmada. meninas. Um beijo. Então tá. Obrigada. Tchau. Pronto, agora parou a gravação.